Queridos, olha, nós vamos falar hoje sobre o tema o poderoso agir de Deus, porque quando nós lemos alguns dias atrás o livro de Esdras, eu fiquei maravilhado com o que Deus mostrou a gente, nos mostrou nessa história do livro de Esdras, que foi o retorno do povo judeu da Babilônia. Irmãos, e aí teve inclusive uma quarta-feira que eu falei dos 3 exemplos dos 3 livros, Esdras, Neemias e Esther. Em todos esses 3 livros nós temos uma impressionante, ou 3 histórias impressionantes sobre o agir poderoso de Deus. E hoje eu quero, eu digitei essa mensagem quando estávamos lendo o livro de Esther e Neemias. Eu voltava e escrevia, porque eu sabia que um dia eu ia pregar sobre esse tema, estava aguardando a hora certa. E aí, por que esse tema é importante para nós? Para a gente ter uma ideia do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Mesmo que, olha o que eu estou lhe dizendo, está escutando bem? Mesmo que todas as circunstâncias ao nosso redor estejam dizendo, não vai dar, você não vai conseguir, é difícil demais, olha, sem chances, você não tem, olha, está fechada a porta, ei, já era, não tem mais jeito. São essas situações, por isso eu trago para os meus irmãos essa mensagem, o poderoso agir de Deus. Porque eu tenho certeza que você que está no canal me assistindo e você que está aqui hoje à noite no culto, eu acredito que se você não passou, talvez os jovens, alguns jovens, porque alguns aqui eu tenho certeza que já passaram por situações assim. Irmãos, eu sei que você já passou por uma situação em que você diz assim, alguém disse, não tem mais jeito. Ou você vai passar por uma situação ainda que, ou você, ou todos ao seu redor vão dizer, você não tem mais chances, você não tem mais como, não, está perdida essa causa, está perdida essa situação aí. E eu quero dizer para você, que quem foi que disse isso? Foi Deus ou foi o ser humano? Quem é que está dizendo que não tem mais chances? Quem é que está dizendo que você não tem mais oportunidade? Que perdeu, perdeu. Quem foi que disse? Agora vamos ler o texto de Esdras capítulo 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Observe essa expressão, no primeiro ano. Ouviu bem? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Agora continuando o versículo. O qual fez passar um pregão por todo o seu reino, que não era um só país, viu, irmãos? Como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Isso que vocês acabaram de ouvir, quem está falando é um rei pagão, que não conhecia Deus, Este homem aqui, meus irmãos, não tinha nenhuma comunhão com Deus. Ele apenas abriu a boca e falou. Ele estava dizendo, eu estou fazendo uma coisa que o Deus do céu está mandando eu fazer. Foi ele que mandou eu fazer. Mas ele não era um servo de Deus. Versículo 3. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus, quem dentre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele,
e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja que em nenhum momento ele diz o meu Deus. Ele não diz o meu Deus, ele diz o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata e ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, ou seja, o templo que estava destruído em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, com bens, com gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa de Deus, os quais Nabucodonosor, lembra? Nabucodonosor, há muitos anos atrás, tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E aí tem os números, né? Ele vai dizer quantos objetos. O 9. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 peças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, prata, foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Você pode ter ideia do que isso representa? Irmãos, foi uma grande multidão. Irmãos, e o agir de Deus foi tão poderoso, que esse povo que era escravo na Babilônia, agora Pérsia, né? Porque o rei agora era a Pérsia tinha tomado a Babilônia. Então, agora Ciro, rei da Pérsia, manda esse povo voltar para Jerusalém, irmãos, com uma quantidade imensa de ouro, de prata, de objetos. Depois, décadas que eles tinham sido levados como escravo. E agora esse rei pagão poderosíssimo diz: Deus está mandando eu fazer isso. Ele poderia dizer: eu não sei porquê, mas ele está mandando eu fazer, e eu vou fazer. Se não fosse nos nossos dias, a gente teria visto ônibus, mais ônibus, mais ônibus, carretas e mais carretas carregadas, inclusive de objetos preciosos de ouro e prata. Meu Deus, olha quantos objetos nos diz aqui, foram 5.400 objetos de ouro e de prata. Meu Deus, era muita coisa. Muito bem, e aí eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, bora lá. No livro de Isaías 43:13, não é? Fala quem é o nosso Deus. Lembra que nós lemos? O nosso Deus, ele é tremendo, o nosso Deus é poderoso. Volta bem aí para Isaías 43:13. Olha aí, só para você ver quem é o nosso Deus. Eu quero mostrar para os irmãos, porque, irmãos, é esse Deus que nós servimos. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Marque esse versículo aí, marque por tudo que é sagrado. Esse versículo aí é para que quando alguém blasfemar do teu Deus, esse versículo aí é para que quando alguém disser alguma coisa que ofenda a crença no teu Deus, você diga assim: olha, meu amigo,
Isaías 43 diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. E aí você vai fortalecer a sua fé. No texto de Esdras, nós temos aqui, meus irmãos, um exemplo sobrenatural. Deus usa um rei pagão chamado Ciro para permitir que o seu povo volte a Jerusalém. E, meus irmãos, o incrível, Deus prepara tudo necessário para a viagem e a reconstrução do templo. Aí vamos agora o que nós podemos aprender. Hoje a mensagem é curta, né? São 3, ó. Pode colocar, irmão Caio. Olha aí, queridos. Ó, a primeira grande verdade que eu quero que fique impregnado. Ei. E eu sempre lembro dos jovens. Sabe por quê? Porque estão crescendo, estão se formando. Muita coisa na minha vida eu faço e consegui por causa da minha fé em Deus, sabia? Pelas minhas convicções que eu tenho. Ó, Deus pode mover para fazer acontecer na tua vida. Ele pode mover corações de reis, pode ser presidente, pode ser imperadores, poderosos pode ser alguém de grande autoridade. Eu conheço um pastor que ele orou a Deus pedindo uma casa. E o empresário em São Luís, orando, Deus revelou para ele que tinha que dar uma casa para ele. Esse pastor estudou comigo. Ele contou o testemunho. Deus pode mover poderosos. Um homem muito rico lá em São Luís do Maranhão deu uma casa para ele. Ele sentiu de dar a casa para ele, deu. Ele pode mover um pagão. O que é um pagão, pastor Isaías? É alguém que não conhece Deus. Ele pode mover para ele abrir uma porta para você. Talvez você nem entenda o que eu estou falando, mas eu vou traduzir. Quando Deus quer trazer uma bênção para a tua vida, nem se preocupe. Ele pode fazer qualquer coisa. E se eu desse oportunidade para alguém contar aqui alguma coisa, você poderia dizer: pastor, o que eu recebi não foi assim grande, mas eu quero contar um testemunho. Eu tenho certeza que alguém aqui poderia falar alguma coisa, né? E qualquer outra coisa para cumprir os seus propósitos. Aí quando eu coloquei isso aí, eu lembrei de como Deus sustentou o profeta Elias. Irmãos, vocês estão lembrados como foi que Deus sustentou o profeta Elias quando ele estava naquela caverna, quando ele estava longe, com medo, quando ele saiu com medo de Jezabel? Irmão, Deus usou os pássaros para alimentar o profeta, os corvos. Você tem ideia do que isso significa, irmãos? Quando o profeta chegou na terra de fome, que todo mundo estava sem fome, quem foi que ele usou? Uma pobre viúva que não tinha só um punhado de farinha, irmãos, um pouco de azeite. Irmãos, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele usa qualquer coisa. Quando Ele quis dar uma lição para Jonas, o que foi que Ele usou? Um peixe para engolir o profeta Jonas. E depois de 3 dias no ventre daquele peixe, Deus usa o peixe para soltar Jonas na praia. Então Ele usa qualquer coisa. Por que eu estou falando isso aqui? Ele está usando quem aqui, irmãos? Ele está usando um rei pagão para fazer o povo dele voltar para Jerusalém. Depois de décadas de escravos, de escravidão, agora esse povo volta, meus irmãos, da Babilônia, com o peito cheio. Estavam voltando com a autorização do imperador, com ouro, com pratas. E o rei disse: e os vizinhos, dê a eles vasos de prata, de ouro e outras coisas de valor. Dê as coisas para ele. O rei determinou que os vizinhos dessem.
E cada um, aí Deus, a Bíblia diz que Deus tocou nas pessoas, e as pessoas davam as coisas. Pegue, leve. Você vai voltar para Jerusalém, leve essa bacia, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Mas leve, porque eu estou sentindo de lhe entregar. O outro corria lá e dizia: olha, leve esse ventilador para você. Outro corria lá e disse: você tem mala? Você tem bolsa para viagem? Não. Pois leve, essa aqui é a melhor mala que eu tenho. Bolsa de viagem, leve para você. Eu estou lhe dando. Você tem sapato? Você tem sandálias? Não. Olha, eu quero presentear para vocês essas sandálias que eu tenho. São as melhores. Vão, use para a viagem. Foi isso que Deus fez, irmãos. Deus fez. Deus moveu o coração das pessoas. Deus estava agindo, irmãos. Então isso significa, por que essa mensagem é importante? Porque algumas vezes você diz assim: Senhor, eu preciso disso. Não é verdade? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tiver uma necessidade, tem coisas que eu não posso contar, porque eu estou sendo gravado. Porque aí gera comentários, né? Mas olha, eu tenho tanta experiência, irmãos, de agir de Deus através de pessoas. Coisas que eu nem imaginava. Coisas que vocês nem imaginavam, e Deus estava agindo, fazendo com que desse certo. Porque chega um momento na tua vida que você diz assim: Deus, eu não tenho ninguém por mim, mas lembra de Deus. Lembre de Deus. Eu estou dizendo para você: lembre de Deus quando você tiver uma situação. E Deus sabe por que você está ouvindo essa mensagem. Eu estou pedindo aqui em espírito que o Espírito Santo lhe ajude a entender o que eu estou lhe dizendo. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou lhe dizendo. Estou falando da sua vida. Porque pode ser que hoje está tudo bem na sua vida, mas um dia você vai lembrar dessa mensagem. E você vai ver o que Deus move para lhe ajudar. Para Ele abrir uma porta para você. Meu Deus, só por Deus mesmo. Eu não tenho dúvida que foi Deus que agiu. Tocou naquele homem, tocou naquela mulher para que ele viesse falar comigo, para que ele me desse isso, para que ele fizesse isso por mim. Foi Deus que tocou. Foi Deus. Eu conheço a história de um pastor. Um dia eu vou trazê-lo aqui. Não vou falar o nome dele, mas ele pode um dia ouvir essa mensagem, porque eu me comunico com ele. Eu estou querendo trazer esse pastor aqui por causa desse testemunho. Irmãos, ele estava trabalhando no sul do estado do Piauí, irmãos. Olha, ele contou para nós o seguinte. Ele disse: olha, eu estava passando necessidade, mas tanta necessidade que você não tem ideia. E a igreja não crescia, a igreja não estava crescendo, e eu passando muita necessidade. Ele disse, meus irmãos, que era tão sério que ele, um dia desesperado, saiu de casa, e meio-dia ele estava debaixo de uma árvore. Irmãos, ele estava fraco, ele não tinha o que comer em casa, e ele orou a Deus, irmãos. Ele dormiu, e ele teve uma visão, que Deus estaria mandando um caminhão até ele, carregado com tudo de 10. Só isso. Aí ele acordou com aquela visão e chegou em casa e disse: mulher, eu adormeci debaixo de uma árvore, assim. E olha, a mulher dele, a esposa dele, ele disse: Deus me disse na visão que Ele vai mandar um caminhão carregado com tudo de 10. Mas marido, o que é isso? Caminhão carregado com tudo de 10? Mas marido, o que significa isso? Ele disse: eu não sei. Um detalhe. Ele marcou o dia na visão. Na visão ele disse: tal dia e tal hora, tal dia o caminhão chega carregado com tudo de 10.
Irmãos, eu tenho esse pastor, ele não está aqui longe, não. Ele não está longe daqui não. Ele é pastor numa igreja aqui perto. E um dia eu vou trazê-lo para ele contar esse testemunho aqui. Irmãos, ele conta que na cidade de Imperatriz, no Maranhão, que é uma região de atacadistas. Para quem não sabe, Imperatriz, no Maranhão, é uma região que tem supermercados gigantes. Supermercados gigantes que vendem para a região do país, né? E meus irmãos, ele conta que lá no Maranhão, Imperatriz, um irmão, na mesma hora, meio-dia, um homem muito rico no Maranhão, lá em Imperatriz, teve uma visão, e Deus disse para o irmão lá no Maranhão, o nome da cidade. Sabe como é o nome da cidade? São Luís do Piauí. Guarda aí o nome dessa cidade, guarda. São Luís do Piauí. E eu só estou falando aqui com muita ousadia porque o pastor me contou pessoalmente esse testemunho. Irmãos, um homem muito rico no Maranhão, lá em Imperatriz, recebeu a revelação de Deus. Mande um caminhão carregado, e tudo que você colocar nesse caminhão, você coloca 10. Se for de saco, é 10 sacos. Se for caixas de sardinha, 10 caixas de sardinha. Se for sabão, coloque 10 caixas de sabão. Se for feijão, coloque 10 fardos. Se for arroz, coloque 10 fardos. Tudo que tinha nesse caminhão era de 10. Caixas de óleo, 10 caixas de óleo. Não era 10 vidros de óleo. Era 10 caixas de óleo. Tudo de 10. E mande para o meu servo. Não disse o nome dele, não disse exatamente a rua, mas disse a igreja que ele tinha que mandar. Manda para a igreja, na cidade assim, assim. O irmão teve aquela visão, procurou a direção e procurou saber se tinha essa cidade no Piauí chamada São Luís. Ele disse que sim, encontrou que sim. Imediatamente ele mandou um caminhão, um dos caminhões dele, carregou no armazém tudo com 10. Tudo com 10. Tudo com 10. Irmãos, no dia marcado ele contou. São Luís do Piauí fica para cá, ó, fica para o sul. A região de Picos. Tudo que ele colocou, sim. Aí, ele quando chegou no dia marcado, meus irmãos, ele ficou esperando. Ele disse, mulher, é hoje que o caminhão chega. Aí a mulher olhava para ele. Marido, será que essa visão é certa? Ele disse, mulher, Deus me mostrou. Mulher, Deus me disse que vai mandar esse caminhão carregado com tudo de 10. Ele não sabia exatamente o que era esse tudo de 10. Irmãos, deu 3 horas da tarde e nada. E ele aguardando o caminhão. Irmãos, quando ele chegou, meus irmãos, deu por volta de 4 horas, 4h30, 4h40, quando deu 5 horas, 5 horas da tarde, o caminhão zoou na rua. Ele disse, olha, a minha rua lá não andava carro, porque era de tão ruim que era a estrada, a rua, o acesso. Mas zoou o caminhão, meus irmãos. Quando de repente o caminhão para, meus irmãos, próximo da casa dele, e o motorista pergunta, onde é que mora o pastor? Assim, assim. Ele disse, você está falando com ele. O homem estacionou o caminhão e disse, o meu patrão mandou que eu lhe entregasse esse caminhão. Irmãos, mentir, uma mentira desse tamanho, meu irmão. Um pastor contar uma história dessa, não tem como ser mentira. Ele contou, meus irmãos, mostrando o que Deus é capaz de fazer. Irmãos, o homem disse, olha, o meu patrão, há tantos dias atrás, por volta de meio-dia, ele teve uma visão, e na visão, Deus mandava ele carregar esse caminhão com tudo de 10, e tudo que tem aí é seu, pastor. Tudo que tem nesse caminhão. E tem mais, o meu patrão disse que esse caminhão é para ficar aqui, na cidade, e eu só vou embora quando você mandar eu ir, porque Deus mandou também que ele deixasse o caminhão aqui alguns dias para você resolver aquele problema que você quer resolver. Aí o pastor caiu para trás.
Irmãos, do lado da igreja tinha um buraco grande, que o pastor não sabia como ia enterrar aquele buraco. O pastor não sabia como ia fazer para enterrar aquele buraco, sem condição, sem carro, para pagar o serviço para enterrar aquele buraco muito grande. O caminhão passou os dias tudinho necessário que foi, carregando material para encher o buraco. O patrão disse: fica aí, toda a despesa do caminhão é por minha conta, só carrega o material. Irmão, esse pastor, ele vem aqui pregar, ele vai contar esse testemunho aqui para os irmãos ouvirem. Então nós não podemos duvidar do que Deus é capaz de fazer, irmãos. Aquele pastor estava passando uma necessidade tão grande, irmãos. Mas olha onde Deus foi tocar o homem. Onde Deus foi tocar no homem. Só que esse era crente, né? Pelo menos, alguém pode dizer, mas é crente, pastor. Mas quando Deus quer fazer as coisas, Ele não escolhe, quer dizer, Ele não vai dizer, eu não vou fazer com esse porque esse aqui não me conhece. Que nada. Ele tocou no rei Ciro, que era um rei pagão. E eu sei que se eu terminasse a mensagem aqui agora, você já estava edificado, já podia ir para casa. Mas eu quero dizer para você nunca duvidar. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Ele usa os animais. Ele usa um pássaro. Ele usa um animalzinho para levar comida para o profeta dele. Ele fez uma jumenta falar. Entendeu? Ele move os animais, ele move as ondas do mar, ele move o vento, ele move as chuvas, as nuvens, ele move tudo, irmãos. Ele move o coração dos homens. E aí eu lembrei que tem um texto na Bíblia que diz que o coração dos reis está nas mãos de Deus. Sabia? O coração dos reis. Bora lá, porque o tempo corre, né? Olha aí a segunda coisa aí, ó. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, queridos, é que Deus, Ele cuida dos detalhes para que tudo se cumpra fielmente. E eu acabei de olhar aqui para o meu esboço e eu cometi um erro. Porque eu não li a profecia quando Deus falou de Ciro. Deus, quando, no livro de Esdras, escuta bem, você é estudioso, não é? Você gosta dos detalhes, né? Eu também gosto. Ó, quando aqui o livro de Esdras fala de Ciro, ele já estava rei. Ele já era o rei. Agora, o interessante é que Deus fez uma profecia sobre o rei Ciro. Quantos anos, pastor Isaías, que Deus profetizou antes do rei Ciro nascer? Irmãos, por volta, tem uns que dizem 200 anos, quase 200 anos, mas para a gente não ficar, né, em detalhes, um pouco mais de um século. Antes desse homem nascer, veja o que foi que Deus falou através do profeta Isaías. Isaías 45. Abra bem aí, eu não posso gravar essa mensagem e não citar essa profecia. Olha, uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus são as profecias, viu, pessoal? O cumprimento das profecias. Abra comigo aí Isaías 45, versículo... você quer ver o 28 do 44? Leia comigo o 28, ó, o último versículo do 44. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo que será fundado. Agora Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos de quem, irmãos? Dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, edificarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. É Deus dizendo que faria isso através de Ciro.
Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Quem pode dizer amém? Eu que te chama pelo teu nome. É Deus dizendo: olha, Ciro, eu sou Deus e eu te chamo pelo teu nome. Irmãos, moral da história, ele não tinha nascido. Vocês entenderam agora? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu li alguns comentários sobre isso. É impressionante essa profecia, porque Ciro não tinha nascido, irmãos. O profeta Isaías viveu no ano 720 aqui. E essa profecia, o episódio de Esdras, que nós lemos, Esdras 1, foi no ano 530 e poucos. Olha aí, meus irmãos, quase 200 anos. Quer dizer que quase 200 anos antes de Ciro nascer, Deus usa o profeta Isaías e diz assim, ó: vai nascer um homem, o nome dele será Ciro, e eu vou chamá-lo de meu servo, porque ele vai fazer o que eu determinar que ele faça. Antes do homem nascer, rapaz. Se pelo menos a mãe dele tivesse grávida. Mas era mais de 100 anos, quase 200 anos. Deus disse até o nome dele. Disse até o nome dele. E disse o que ele iria fazer. E meus irmãos, Deus usou o rei Ciro, viu? E o rei Ciro foi usado nas mãos do Senhor. Mas olha, quer ler agora o restante aí, ó? O que diz aí o 4? Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que você não me conhece. Meu Deus, Deus está dizendo: Ciro, eu estou te chamando antes de você nascer, e eu te coloquei um nome, um sobrenome famoso, e eu te chamo pelo teu nome, para que você saiba que eu sou Deus. Sou eu que estou te chamando. Aleluia. Ainda que você não me conhece. Olha o versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, e não há Deus. E além de mim não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces, para que saibas que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Meu Deus. Isso aqui eu imagino, viu, meu irmão? Eu imagino você naquela noite, naquele dia escuro, que você diz assim: meu Deus, estou sozinho, estou abandonado. Lembre desse versículo. Eu imagino você com a Bíblia aberta, você orando no seu quarto, diante de uma situação, que eu não sei qual é, nem você sabe, né? Mas eu quero que você lembre. Pronto. Consertei, porque eu não podia pregar sem dizer essa profecia de Isaías, né? Agora, continuando aqui, ó. Deus, ele cuida dos detalhes. Agora eu vou correr. Deus cuida dos detalhes. Sabe por quê? Veja que ele faz com que o povo receba todos os cuidados para poder voltar. Ele cuidou dos detalhes da roupa que eu falei, das sandálias, com certeza, das vasilhas. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer essa viagem? Como é que eu vou para Jerusalém se eu não tenho roupas? Não. Alguém chegava e dizia: olha aqui essa sacola de roupa, que eu estava lá em casa e eu trouxe para você. Eu estou sabendo que vocês vão voltar para Jerusalém. Pega essa sacola de roupa. Pega essa mala cheia de roupa. Pega isso. Pega. Deus está mandando eu te dar. Deus cuidou de tudo, irmãos. E o Ciro disse: olha, pegue todos os objetos do templo e dê a eles. E carregue as carruagens. Que eles levem tudo, que eles levem tudo direitinho, irmão. Tudo coisa preciosa. Aí agora, olha aí a terceira, né? Olha aí a terceira. A terceira é isso aqui, ó. Deus também detém os inimigos. E aí eu vou, por causa do tempo, vou me deter aqui, porque nós sabemos, meus irmãos, que essa reconstrução do templo
foi muito delicada. Apareceram os inimigos, está lá em Esdras capítulo 4. Os inimigos apareceram, Tobias, Sambalate. E meus irmãos, olha, foi uma confusão, eles ameaçando, e eles pararam a obra por algum tempo. E sabe o que foi que aconteceu, meus irmãos? Eles foram denunciar para o rei. E agora, a obra tem que parar por uns dias, até que se prove que eles tinham autorização. Meu irmão, foi uma confusão. Mas eles perseveraram. E olha, dessa confusão que teve, por causa dos inimigos, foi melhor para Israel. Foi melhor para o povo de Judá, melhor dizendo. Irmãos, aí foi que eles ficaram mais fortes. Aí foi que eles receberam mais bênçãos ainda. Então, olha, você tem algum inimigo na tua vida? Você tem alguém que se levanta contra você? Pode ser um inimigo de carne e osso. Mas eu quero me referir, tudo isso dentro daquelas situações difíceis que você enfrenta. Aquelas situações em que você diz assim, meu Deus, é tanto problema. Meu Deus, eu saio de um e entro no outro. Oh Deus, aonde o Senhor está, que não me socorre, eu não consigo mais. Ou então aquela situação que você pensava que Deus tinha resolvido tudo, e de repente veio um problema, você, oh meu Deus, ainda tem isso? Tem, olha aí, ó. Irmãos, quando eles já estavam em Jerusalém, se levantou os inimigos. Você quer anotar aí? É Esdras capítulo 4, versículo de 4 a 6. Irmãos, pense. E no capítulo 6, de 1 a 13, eu não vou ler por causa do tempo. Esdras 4 e Esdras capítulo 6, mostra que o povo, eles em Judá, sofreram muita perseguição. Sabe, algumas vezes os irmãos dizem assim, eu já vi gente dizer assim, oh meu Deus, eu oro e não acontece nada. Oh meu Deus, eu estou sendo fiel no meu dízimo e aparece um problema desse. Oh meu Deus, eu sou uma pessoa de oração, meu Deus, e de repente acontece uma coisa dessa comigo. Aí as pessoas muitas vezes se perguntam, por quê? Olha irmãos, se levantaram tantos inimigos para impedir a construção do templo, dos muros. Era gente se levantando, e eles ameaçavam matá-los, eles ameaçavam destruir o que tinha sido feito. Eles estavam mentindo, eles levantaram tanta mentira a respeito do templo, meus irmãos, que chegou aos ouvidos do imperador. Eles querem se rebelar. Esses judeus, eles são perversos, eles não vão obedecer, eles querem fazer fulano rei, eles querem ser desobedientes, eles vão se rebelar. Meus irmãos, mas nada disso adiantou, sabe por quê? Porque era a vontade de Deus, era o agir de Deus. Qual é o tema da nossa mensagem? Qual é? Como é o tema da nossa mensagem? O poderoso agir de Deus. O poderoso agir de Deus. Olha, testemunhos assim, de pessoas que voltaram para ajudar, de pessoas que tiveram revelação de Deus. Olha, queridos, um dia desse eu estava no supermercado, e um irmão muito, olha, esse irmão, ele não é carente. Mas ele disse, pastor, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu orava a Deus pedindo um carro, mas eu não ganho dinheiro suficiente para comprar um carro. E pastor Isaías, olhe para aquele carro, ele disse, aí ele me mostrou o carro. Era, eu não vou dizer o nome do carro, porque pode ser que você identifique ele, alguém, né? Ele disse, está vendo aquele carro ali, pastor? No estacionamento do supermercado, estou vendo. Ele disse, pastor, um irmão orou a Deus à noite, estava orando, Deus botou no coração dele me dar esse carro. Ele me deu. Já pensou, meu irmão? Está vendo? Nós já tivemos um irmão aqui na nossa igreja, que ele trazia a família dele todinha numa motinha,
E nós cansamos de profetizar na vida dele: irmão, Deus vai te dar um carro. Amém, pastor, amém. Pois, irmãos, alguém da família dele morreu e deixou um carro usado, mas tão bom esse carro. E ele disse: pastor Isaías, fulano me ligou para eu buscar esse carro no Ceará. Dado. Estão me dando o carro para eu buscar o carro no Ceará. Digo: está vendo, irmão? Você está lembrado, irmão? É por isso que eu profetizo, irmão, na vida dos jovens aqui, ó. Eu profetizo, sabe por quê? Porque você não sabe como Deus vai agir na tua vida. Nem você sabe. Você só tem que crer. Você só tem que crer. Mas você tem que orar. Você tem que pedir. Porque Neemias orou. Esdras orou. Zorobabel orou. E eu quero que você aprenda a orar. E aí eu quero concluir com isso aqui, ó. Tem 2 versículos aí que vocês podem ver nas células, nessa conclusão, tá? Pode passar. Ó, nessa conclusão tem 2 versículos que fazem isso aí. Um é Lucas 1:37. Para Deus não haverá impossíveis. Tá lá, essa verdade está lá em Lucas 1:37. E a segunda verdade, você já sabe onde é que está. Onde é que está essa segunda verdade? Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Que Deus nos abençoe. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal. E eu quero profetizar na tua vida que Deus vai fazer grandes obras na tua vida. Diga amém. Vamos ficar em